Uma live diferente. Vamos falar com aqueles que estão mirando os concursos com autorização ou edital na praça. Então vamos bater um papo sobre isso, entender o que podemos fazer nessa reta final. Vamos lá, tudo bem, Silvares? Tudo bem, Ferracini? Tudo jóia. Tudo Tudo bem. tranquilo. Nós estamos fazendo essa live para conversar com aqueles que estão se preparando para esses concursos com autorização já publicada ou edital na praça. Eu estou falando TJ Goiás, estou falando do MP Goiás, estou falando de um concurso muito legal que está para estourar aí, que é o MP do Rio Grande do Sul, delegado de polícia Pernambuco, delegado de polícia Santa Catarina, e também eu quero conversar com aqueles que estão na segunda fase, ou já estão projetando, que estarão na segunda fase do MP de Minas. Vamos lá, rapidamente. Sabendo que são vários os concursos abertos, como eu disse, um para magistratura, um para MP, dois para MP, dois para delegado, acho muito importante a pessoa sempre trabalhar com uma organização para que ela não se perca nessa história. Que é aqueles que gostam de ficar pulando de galho em galho. Então agora eu estudo para magistratura, não deu certo, estudo para MP, não deu certo, estudo para polícia, não deu certo e vai. Não, tem que ter uma organização, você tem que saber acrescentar a um planejamento algo que vai te permitir, se for a sua vontade, pular de uma carreira para outra. Então, eu vou pedir para o Ferracini, MP do Rio também, MP do Rio, a gente está escutando falar que logo, logo sai edital. Ferracini, eu vou começar com você. Sabendo que é muito importante o planejamento, como é que nós trabalhamos o planejamento nos nossos grupos de estudos? É legal você falar isso, porque tem aluno aqui que está assistindo e não consegue fazer o nosso grupo de estudos. Nós já temos grupo de estudos para o TJ Goiás, para a MP Goiás, para a MP Rio Grande do Sul. Temos grupo de estudos para Polícia Civil Pernambuco, Polícia Civil Santa Catarina. Então, eu queria que você falasse um pouco com eles. Quando você trabalha esse planejamento no grupo de estudos, você trabalha como? Como é que a gente faz, Rogério? Isso é literalmente uma engenharia para ser feita, tá? Eu estou desde sábado, passei o final de semana inteiro, sábado e domingo, montando o Ministério Público e TJ de Goiás. E como é que a gente estuda isso? Bom, primeiro a gente pega, evidentemente, a banca que vai fazer o concurso, né? A gente estuda essa banca que vai fazer o concurso. Nós pegamos todos, no caso do TJ de Goiás, Fundação Getúlio Vargas vai fazer o concurso deles. Nós pegamos todos os últimos concursos da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso reporta lá 2019, a gente vem pegando tudo, faz um rastreamento de todos os concursos que eles fizeram para a magistratura a partir de 2019, alternativa por alternativa, o Ricardo faz isso, eu faço isso, a gente vai batendo alternativa por alternativa, faz um estudo de incidência, isso passa de 3.000 alternativas analisadas por nós, e nós vamos diagnosticando a tendência desses questionamentos de prova a prova. Fora isso, nós pegamos também as provas anteriores a esse período e analisamos o contexto de cada um dos tribunais de justiça, de cada um dos ministérios públicos, para entender como é que esses ministérios públicos entendem como relevantes aquelas matérias que vão ser inseridas na prova preambular. Né? Existe uma diferença muito grande de Ministério Público para Ministério Público, tá, pessoal? Todo mundo entende, não dá para estudar de uma forma só? Dá para estudar de uma forma só se você pegar 40 semanas de estudos, 45 semanas de estudos. Aí você se prepara para todos os concursos. Numa perspectiva de reta final, numa perspectiva de 12, 16, 20 semanas, você tem que entender a forma do concurso que você está prestando, porque senão você estuda errado, estuda muito mais do que deve e estuda matérias que não têm tanta inserção. Tá? E a outra pergunta, Rogério, só para não já encerrar nessa primeira participação, não ficar falando muito,
A outra pergunta que vem sempre para a gente, dá para estudar por um planejamento de vocês, por exemplo, Ministério Público de Goiás e TJ de Goiás, eu compro um planejamento para os dois? Existe uma diferença muito grande entre as duas provas, embora as duas sejam feitas pela Fundação Getúlio Vargas, pelo menos as últimas duas. O Ministério Público de Goiás ainda não soltou a banca, né? A gente precisa entender essas divergências de inserções, porque senão, repito, nós vamos estudar matérias erradas. Só dar um exemplo para fechar. Contratos de compra e venda. É a segunda matéria mais perguntada pela Fundação Getúlio Vargas em tribunais de justiça. Sabe quantas vezes caiu em Ministério Público nas últimas tantas provas que a Fundação Getúlio Vargas fez? Nenhuma vez. Então não adianta estudar contrato de compra e venda para Ministério Público. Você está estudando errado se você está estudando isso. Tá? Esse tipo de diagnóstico a gente faz e coloca pronto para o aluno. Legal, Ricardo Silvares. Eu costumo dizer o seguinte, muitos alunos desesperam quando autoriza concurso e desesperam mais ainda quando sai o edital, imaginando que eles têm que, até a primeira fase, fazer uma viagem por todos os pontos do edital. E o planejamento exige uma honestidade de você com você mesmo. Você tem que saber detectar, primeiro, o que nunca vai cair, porque nunca caiu, estatisticamente nunca caiu. O que pode cair, mas você já tem condições de acertar aquilo com tranquilidade, porque sempre que cai, cai letra da lei, é uma coisa que você nunca errou. E aquilo que efetivamente precisa de uma atenção sua. Então, Ricardo, quando o Ferracini fala do planejamento, eu digo para o aluno para ele compreender direitinho o que significa o assunto que está no planejamento e o que significa determinado assunto não estar no planejamento, não é verdade? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, até porque você faz uma estatística bem bacana em cima do que foi cobrado. Se eu não me engano, você, em concurso do MP de São Paulo, você já chegou a analisar os últimos 10, 15 concursos, né? Já teve, a gente chegou a fazer 20 anos de análise de concurso, mas é muito importante pegar, até para fins estatísticos, mais assim, os últimos mesmo, porque aí tem uma tendência, né, mais atual, e a gente tem procurado fazer isso. Alguns ministérios públicos é um pouco difícil fazer isso, né, porque não tem concurso, né, quando abre, o último foi há 10 anos, é mais difícil. Mas a maioria não, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, esses já nos dão mais, Goiás mesmo, né? Já nos dá Deixa eu mais. até te interromper e mandar um abraço para o Zé Renato Oliva, foi examinador do MP Bahia por 2 concursos, salvo engano. Filho do Zé Renato, juiz de direito no Rio de Janeiro. Grande colega, grande Zé Renato. Continua, desculpa, Legal. Ricardo. Não, imagina. Então a gente procura fazer isso justamente por quê? Por causa desse problema de tempo que o aluno tem a partir desse momento, né? Desde que a gente começou o primeiro grupo de estudos aqui no RSC, a proposta foi essa. Nós vamos entregar para o aluno um curso feito sob medida ali para aquela prova, para aquele concurso. Não é um planejamento igual para todos os concursos, para todos os MPs. Então, a MP, o planejamento é tudo igual. Não é. Seria muito, muito fácil fazer isso, mas é muito difícil o que a gente faz e é por isso que eu acho que ele é importante, né? Você não vai encontrar uma coisa massificada aqui. Você vai encontrar uma coisa feita realmente sob medida para que você possa pegar com o nosso material, inclusive, né? Você vai ter um material, quer dizer, você vai poder ter um tanto, você vai poder se programar um tanto de páginas por dia para ler, um tanto de páginas por semana para ler, e você vai ter um planejamento, o que você lê naquela semana, o que você estuda, com base ali no nosso material, lei seca, o que for necessário, para que você possa, então, aí depende da duração do curso, 11, 12 semanas, 16 semanas, chegar ali na prova com aquele conteúdo que é estatisticamente mais importante, mais relevante. E, às vezes acontece de adiar, já aconteceu isso com a gente, né, Ferracini, várias vezes ali, de adiar uma prova
e aí a gente cria, para quem quiser, uma extensão e coloca outras matérias, né? Aí o aluno pergunta assim, mas por que isso não estava lá antes? Não... Porque, é o que nós falamos, nós estamos acrescentando alguma coisa, mas o essencial vocês viram ali dentro dessa proposta. O aluno fica perdido mesmo, Rogério, porque dá um desespero, né? Quando você percebe que você tem ali tantas semanas até a prova, o que fazer? Você precisa de orientação para isso, ou seja, você precisa de um planejamento. Você pode fazer sozinho, ou você pode fazer ou você pode usar um planejamento e que a gente faz. Legal. Isso é importante que você falou, porque o planejamento que nós fazemos é um planejamento acompanhado do material de estudo. Então, ele sabe o que estudar e por onde estudar. Deixa eu até mostrar rapidamente, gente. Para quem tiver interesse, entre no site rsonline.com.br e aqui você tem absolutamente todos os grupos de estudos que estão abertos dentro do site. Você entra no site RS Online, você vai encontrar todas as informações. Lembrando que o grupo de estudos ele tem vagas limitadas. Por quê? Porque senão a gente não consegue criar esse ambiente personalizado que o Ricardo mencionou. Olha, você que prestou MP de Minas ontem e está projetando segunda fase nós temos rodada de simulados com planejamento, material de apoio, vagas limitadas, porque nós corrigimos os simulados que nós vamos entregar para vocês. Correção personalizada da dissertação ou da peça prática. E as questões são acompanhadas de um espelho. Então, entre no site rsonline.com.br. Ô Ferracini, falamos do planejamento de estudos, acompanhado de material em PDF, atualizado constantemente, mas os nossos grupos de estudos também têm simulados, né? A importância dos simulados. Os simulados, eles têm as principais importâncias. Primeiro, a adaptação do aluno ao tempo de prova e ao estilo da prova que é colocado. Os nossos simulados, eles obedecem rigorosamente o estilo da prova que você vai deter naquele dia, né? Então, vamos falar do Ministério Público de Goiás. Estilo da prova da Fundação Getúlio Vargas. Não cai tributário, não cai empresarial. Incrível, não cai empresarial na prova de Ministério Público de Goiás, tá? Não cai. A prova passada não teve nenhuma questão de empresarial, não está dentro das dos 6 itens, os 6 grupos de previsão para inserção na prova. Então, isso a gente passa por todos os grupos de estudos. O Ministério Público de São Paulo também não cai tributário, mas cai empresarial e assim por diante. Mas o mais importante para a gente colocar, Rogério, é que dentro do planejamento, evidentemente que existe um limite do planejamento de material, tá? A gente dosa ali um limite de páginas que vocês vão estudar por dia. Por que isso? Porque nossos simulados são comentados alternativa por alternativa. Então, você tem um acréscimo de material muito substancial também nos simulados. Cada simulado, vocês vão receber em torno ali de 300, 320 páginas de comentários com matérias que não estão também no planejamento. Então, vocês vão pegar matérias de fora do planejamento, que podem ser inseridas na tua prova. Você faz um apanhado geral numa perspectiva de como aquelas matérias que, embora não sejam as favoritas a serem inseridas na tua prova, elas podem cair também. Então, isso é legal porque uma coisa complementa a outra. Né? Exato. Além disso, nós temos as aulas também inseridas dentro do contexto. Aulas, o pessoal do Ministério Público de São Paulo sabe como essas aulas são importantes, né? Nós destacamos uma aula na preparação para o pessoal do Ministério Público de São Paulo da segunda fase, que foi tema da dissertação de segunda fase. Bateu no meio dessa aula. Como é que a gente faz isso? A gente percebe o que vai cair? Não. Existe todo um estudo, uma garimpagem de matérias que a gente entende que tem uma tendência de questionamento. Tá? E anos fazendo isso, a gente consegue perceber qual é a tendência de questionamento. Nem sempre a gente acerta, de vez em quando vem algumas zebras aí em provas, mas a tendência é aquela.
tá? Então, as frentes são várias. As frentes são várias. Por isso que o grupo de estudo é bastante completo. Perfeito. Ricardo, então nós temos nos nossos grupos de estudos, entre lá no site do rsconline.com.br, no meu Instagram, você também tem isso destacado na bio. Você tem grupo de estudos para TJ Goiás, grupo de estudos para MP Goiás, grupo de estudos para concursos de polícia. Você tem grupo de estudos para a segunda fase do MP de Minas, não perca isso. É um baita de um curso onde você vai trabalhar exatamente a arquitetura da sua segunda fase com correção individualizada. Quem fez o MP de São Paulo sabe, vagas limitadas e nós não conseguimos abrir mais do que a gente promete, senão fica impossível fazer uma correção individualizada. Falamos do planejamento de estudos acompanhado de material e as questões comentadas, lembrando que também haverá aulas. Agora, tem um detalhe aqui no TJ Goiás que eu faço questão de chamar a atenção, que no curso para o TJ de Goiás, os alunos do grupo de estudos terão um bônus, que são as aulas de noções de direito e formação humanística. A gente sabe que isso cai e tem gente que roda porque não dá bola para isso, né? Uhum. Exatamente. E quando a gente examina os editais, né, sobretudo quando examina os editais dessa área, dá até um arrepio. Assim, né? Esses dias eu estava conversando com um professor de filosofia, que por acaso você conhece, tem o seu sobrenome, e que ele ligou um dia para mim dizendo assim, meu Deus, eu estou vendo um edital aqui, isso aqui está parecendo prova de pós-graduação, de ingresso na pós-graduação. Quer dizer, hoje em dia os concursos eles exigem esse tipo de coisa, né? E a gente tem que se preparar minimamente para isso. Daí porque a gente fornece essas aulas justamente para que o aluno não caia de paraquedas na prova nessa formação humanística, né? Então aqui você tem isso também. E fora os simulados, né? Os simulados são importantes. Eu queria ressaltar isso porque quando você faz o simulado, depois você não vai receber só um gabarito para ver se acertou ou errou, né? Você consegue ver o que você errou. Você consegue ver por que você errou, o que você acertou e por que acertou, Thiago. Então, assim, é muito importante. O pessoal, quando fala que a polícia entra com tudo, ninguém acredita, tá aí, ó. Tá aí, ó. Surpresa? Sabe o que acontece? Eu vi o Thiago comentando, falei, ele vai se ferrar, vai entrar na live sem querer. Que deu tunga! Já... Foi justamente o que aconteceu. Aliás, eu quero deixar meu repúdio ao Thiago aqui, que ele acabou de aprovar meu analista no concurso de delegado de polícia, o Gustavo, que fez a live do RS Live. Estou sem analista no MP, graças a esse indivíduo que agora está aqui. Ó. Olha só, é que nem aquele meme, alegria de uns, tristeza de outros. Cara, tive maravilha, mas é muito bom ver essa evolução, ver a pessoa chegando lá no objetivo dela. Ele está muito feliz também por ele. Ele está bastante eu tive com o Thiago agora no Rio Grande do Sul, almoçamos juntos, inclusive com o Douglas Fischer, que estava aqui agora. E, Thiago, você está na coordenação dos cursos para a polícia do RSC, 2 grupos de estudos, Pernambuco e Santa Catarina, não é? Os concursos para a polícia estavam meio parados. Será que agora a coisa engrena? Pernambuco já está tudo autorizado. Santa Catarina a expectativa é muito grande. São Paulo a gente já está com o curso também em andamento. Algumas pessoas falam aí até o final de agosto, o edital. Está difícil da gente acreditar de editais, porque as previsões não têm sido boas, assim, sempre acaba não saindo o edital. Mas eu não tenho dúvida que esses 3 editais logo vão estar sendo publicados. Por isso que a gente já está com um grupo de estudos, inclusive PC Santa Catarina, que foi agora escolhida a banca, a FGV, está sendo feito todo um trabalho ali de reavaliação de todo o nosso planilhamento. Felizmente, de tudo que a gente apurou, já estava muito bem
apurado, né, os conteúdos. Então, o pessoal que está se preparando aí pode fechar o olho ou então abrir bem o olho e estudar o máximo possível, porque a chance é essa. Os concursos para delegado estão vindo. Só esclarecendo aqui, o Thiago já foi examinador de concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi examinador de processo penal, uma pessoa que tem uma experiência muito grande também na seleção de candidatos, e o Thiago está com essa missão de tocar todas as carreiras policiais do RSC, e repito, está com 2 grupos de estudos, um para Pernambuco, outro para Santa Catarina. Joia, o Thiago fez agora a fase oral da polícia, com uma aprovação bem interessante, como o Ferracini já mencionou. Eu vi a Maria Carolina aqui, viu, o Ricardo Silvares? A Maria Carolina, a juíza federal de São Paulo, estava aqui presente, ela está coordenando fase oral para a Magistratura Federal Terceira Região. Então, estamos com bastante coisa, os concursos estão vindo com tudo. Qualquer dia a gente chama o Douglas também, você vai ver. A gente vai, ele está assistindo aí. A gente ainda vai fisgar o Douglas, fica tranquilo. Isso aí. Vai ser um ótimo reforço. Pois é. Falando do grupo de estudos, até para a gente encaminhar para o encerramento. Pessoal, depois entrem em rsonline.com.br. Vocês vão ter lá todos os grupos de estudos que estão abertos. Repito, TJ Goiás, MP Goiás, Polícia Civil Pernambuco, Polícia Civil Santa Catarina, MP São Paulo, viu? Quem está pensando em 96 também já tem concurso, já tem curso aberto, MP São Paulo 96. Óbvio, fase oral TRF da terceira região e segunda fase MP Minas. Tudo isso com vagas limitadas, mas inscrições abertas no site rsonline.com.br. Os nossos grupos de estudos, como eu disse, tem planejamento, material de apoio, simulados e aulas específicas. Aproveitar, Thiago, que você entrou, eu queria que você rapidamente falasse o seguinte: a pessoa que está fazendo um grupo de estudos, nós não estamos preparando essa pessoa somente para a primeira fase, principalmente em concurso de polícia, onde não raras vezes a primeira fase é exatamente no mesmo dia da segunda fase, só muda o período, né? Exatamente. Nós temos concursos que são ou no mesmo dia ou então um mês depois da primeira fase. Então a base já tem que estar sendo construída há muito tempo. O aluno tem que chegar com uma maneira sólida na prova e somente algumas leituras que a gente faz na doutrina consegue fazer algum tipo de construção. Aquilo ali é que vai acabar, muitas vezes, auxiliando na compreensão do tema e em marcar a prova objetiva, né? Então, isso é muito relativo e a gente tem visto também, agora mesmo estava fazendo uma revisão ali de processo penal, a grande quantidade de conjugação entre prisão em flagrante e os casos concretos que vêm sendo decididos pelo STJ e pelo STF são qualquer quantidade. Então, aquela falsa ideia de que tudo é lei seca e que eu posso deixar o material como um PDF, como uma doutrina, para depois, isso não é verdadeiro. O aluno corre um grande risco. Então, essa preparação parelha é muito importante. Ainda mais na Fundação Getúlio Vargas, né, Thiago? A Fundação Getúlio Vargas, hoje, ela não pergunta para processo penal, praticamente não existe nada em lei seca. É tudo jurisprudência. Ô Ferracini, deixa eu até aproveitar e dizer o seguinte. O aluno, quando entrar no site do RS Online, ele vai perceber que alguns grupos de estudos têm um planilhamento de lei seca. Nós não... o Sinobilino, cadê ele aqui? Cadê aqui Sinobilino, grande colega nosso do Piauí. O Ferracini, a lei seca, ela não deixa de ser importante. Claro, eu não gosto de ver concurso cobrando lei seca. O MP de São Paulo, eu acho que exagerou nisso. Principalmente penal do MP de São Paulo, que o examinador não só cobrou a lei seca, como cobrou quantum de aumento de pena, sabe? Umas coisas... Bom, mas, Ferracini, a lei seca não pode ser ignorada. Como que você trabalha planilhamento de lei seca em cima de estatística?
Tudo em cima de estatística. A lei seca, ela domina, né, as provas. Ainda é a parte que domina as provas. 67%. Isso, algo em torno de 60%. Depende muito da organização de banca, mas fica nessa base que o Jeff está colocando, em torno de 60%. Então, como que nós fazemos? Nós fazemos a indicação do material de PDF. E o material de PDF, como o Ricardo falou, ele é cindido em páginas, para que você tenha uma rotação de todas as matérias por semana. Você não vai ficar estudando 2, 3 matérias por semana. Você vai passar por todas as matérias, ou pelo menos pela maior parte das matérias a cada semana. Tá? A gente vai encaixando para que você tenha essa rotatividade. Então, o material é cindido. Depois do planejamento que nós fazemos, indicando de tópico a tópico que você vai ler naquele material específico, existe ao lado o material de lei seca que você vai ler correspondente àquela matéria. Então, o planejamento ele é do material de PDF e também do material de lei seca. Tá? Você tem a indicação da lei seca que terá que estudar a cada um desses períodos, facilitando assim. A nossa ideia é que o aluno, com o planejamento, não precise procurar mais nada. Siga apenas aquilo que nós colocamos, já indicando, tanto no lei seca quanto no material de PDF que já tem inserida a jurisprudência. Em alguns casos, é só lei seca mesmo, né? Em alguns pontos, que é o que basta, sei lá, resolução ou alguns decretos, exato, enfim, que aí não tem material mesmo, aí é lei seca porque está tudo lá e o que cai está em lei seca. Então, as a gente pode também observar, né, isso. Legal. Gente, repetindo, entre no site rsonline.com.br, todos os grupos de estudos, tem rodadas de simulados. Quem vai prestar MP Minas tem grupo de estudos para a segunda fase do MP Minas. Quem está na fase oral do TRF da terceira região tem grupo de simulados para a sua prova oral. Vai ser no mês de setembro. Estamos fazendo, inclusive, um material bem bacana sobre a banca. Os professores ficarão atrelados a esse material. Eles vão se orientar nesse material para fazer as perguntas dos simulados. Então, entre no site rsonline.com.br. Quero agradecer Ferracini, obrigado, segunda noite, aqui ajudando quem quer entender um pouco como organizar os seus estudos. Ricardo Silvares e também Tiago Alberti. Obrigado, gente. Eu vou deixar a live gravada, também vai no meu canal do YouTube. Amanhã eu e o Ricardo temos uma missão de tentar conversar com os colegas sobre algumas questões do STJ, reconhecimento pessoal, busca domiciliar, busca pessoal e busca veicular, uma coisa muito simples de explicar, principalmente quando eles falam para explicar em cima da jurisprudência do STJ. Você fala, agora me tranquilizou. Se é na jurisprudência... Sabe por que eu fico tranquilo, Ricardo? Agora eu entendi. Eu fico tranquilo porque posso falar o que for, em 20 minutos tudo pode mudar. Gente, obrigado. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.